Olá, boa noite. Empresa terceirizada pela Santa Casa de Sorocaba, que contratou falso médico, pertence a 2 médicos e não funciona no endereço cadastrado na Junta Comercial e Receita Federal. Veja agora os outros destaques desta edição. Ministério Público ouve depoimentos de mais suspeitos de participarem do suposto envolvimento em fraudes nas licitações do SAI de Sorocaba. Um dos 7 ouvidos foi indiciado pelo Ministério Público. Depois de 2 meses das eleições municipais, TSE divulga de forma oficial o nome do futuro prefeito da cidade. Há poucos dias do Natal, consumidores se apressam para garantir os presentes mais desejados para este fim de ano. Quinta-feira, 13 de dezembro, o Noticidade está no ar. Um pai matou um filho nesta manhã no bairro da Mina, em Itupeva. Segundo a polícia, o pai de 67 anos matou o filho a facadas após uma discussão. Os dois são proprietários de uma empresa de brinquedos e discutiram por causa de problemas da empresa. A vítima tinha 33 anos. O pai assumiu a autoria do crime e disse que se arrependeu. Ele será encaminhado a uma cadeia da região. Após denúncias do Ministério Público e da Polícia Civil que apontam um suposto esquema de corrupção na administração do Hospital Regional de Itapetininga, a Prefeitura assume a administração do hospital. E sobre esta situação, nós vamos falar agora com o prefeito de Itapetininga, Roberto Ramalho. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. E você? Tudo ótimo. Qual o nome do próximo interventor e quais seriam as principais mudanças neste caso? Na verdade, nós não fizemos a intervenção na acepção jurídica da palavra. Nós assumimos a gestão e aí quem vai ser o responsável por esse processo é o secretário da Saúde, Oswaldo Morelli, e junto com um grupo de funcionários efetivos, inclusive para garantir, após o final do nosso mandato, uma transição correta de tudo que está sendo feito aqui no hospital. Como a Prefeitura tem colaborado com a investigação? Olha, a Prefeitura já encaminhou todas as informações para o Ministério Público e eu determinei aqui ao secretário da Saúde e aos demais secretários envolvidos que dê todo o apoio para que a gente apure todos os eventuais problemas apontados pelo Ministério Público. Este suposto desvio de verba pública destinada à saúde, o senhor acredita que coloca em risco o atendimento à população de Itapetininga? Não, hoje a Prefeitura assumiu já a gestão dos serviços, né? Nós estamos conversando com os funcionários, porque os funcionários que trabalham no hospital eram funcionários contratados da instituição, que agora está inoperante. Então agora a Prefeitura assumindo, a gente espera continuar prestando um serviço de qualidade, porque ao longo desses últimos meses o hospital tem prestado um bom serviço. Nós agradecemos a sua participação aqui no Noticidade. Eu que agradeço, Fernando, e conto com a compreensão de todos. Muito obrigado. Em sessão ontem à noite, a ministra Laurita Vaz negou a candidatura do político mais votado em Ibiúna para assumir a prefeitura. Fábio Belo, do PMDB, recebeu mais de 19 mil votos e seria o candidato eleito prefeito de Ibiúna. Mas agora, com essa decisão, quem deve assumir a administração da cidade é o candidato professor Eduardo, do PT. Fábio Belo ainda tem 3 dias para recorrer da decisão. Hoje, a Prefeitura de Sorocaba assumiria a administração do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, mas informou por meio de nota que as conversações entre a própria Prefeitura, Ministério Público e o Poder Judiciário continuam com o objetivo de estabelecer as regras da nova gestão do hospital. O Hospital Psiquiátrico Vera Cruz foi impedido de receber novos pacientes após denúncias do SBT, que mostrou imagens de maus tratos aos pacientes e problemas na administração. Na última segunda-feira, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Porto Feliz ficou sem energia por causa de falta de pagamento de uma conta de energia elétrica. Com isso, o estoque de vacinas ficou comprometido. A Vigilância Sanitária de Porto Feliz recebeu orientação da Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba para que as doses fossem reservadas em geladeiras. Mas uma forte chuva ocorrida ontem à noite causou estragos na sede da vigilância da cidade, o que também provocou um alagamento no local e prejudicou todo o estoque de vacinas. Aproximadamente 5 mil doses tiveram que ser descartadas. Entre as que foram inutilizadas estão do vírus influenza, febre amarela, hepatite B,
tetravalente e tríplice viral. A Prefeitura Municipal de Porto Feliz abriu processo administrativo para apurar o ocorrido e informa ainda que as unidades de saúde do município estão abastecidas com as doses e aptas para o uso dos pacientes. Pela falta de um desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi adiada para o dia 15 de janeiro a decisão a respeito de um habeas corpus que paralisou o processo da Operação Hipócrates. Na prática, o processo permanece parado. Em janeiro de 2012, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu habeas corpus a todos os envolvidos no caso e então o processo ficou parado a pedido do advogado do empresário e também suspeito de envolvimento na fraude, Edson Brito Aleixo. A Operação Hipócrates desarticulou uma quadrilha infiltrada em pelo menos 13 hospitais do estado de São Paulo, entre eles os 2 do conjunto hospitalar de Sorocaba, onde a investigação começou. Na cidade de Sorocaba foram 12 presos suspeitos que já estão em liberdade. A denúncia é de desvio de verbas públicas, facilitação em licitações e também falsos plantões, envolvendo médicos, enfermeiros e até dentistas, entre eles o ex-diretor do CHS, Heitor Consani. Através de ligações autorizadas pela Justiça, o Ministério Público descobriu o suposto envolvimento do ex-secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Jorge Pagura, que pediu demissão na época, e do então coordenador estadual de saúde, Ricardo Tardelli. Em época de calor, as empresas de abastecimento de água sempre pedem a orientação à população para que use água de forma racional. A Sabesp tem até um slogan: água sabendo usar não vai faltar. Mas será que na prática a própria Sabesp segue a campanha? Um morador flagrou imagens que questionam essa atitude. A caixa de água da Sabesp fica no bairro Parque Aliança, em São Roque. O morador fez questão de andar por toda a área e mostra vários pontos de vazamento. Aqui dá para ver com clareza a escada do local com escoamento de água. Ainda é possível notar a falta de manutenção por conta das rachaduras, o que também ajuda a provocar o vazamento de água. A contradição da autarquia é o que causa indignação aos moradores. Enquanto eles pedem para que todos economizem água, o bom exemplo não vem da Sabesp. O morador, que prefere não se identificar, no e-mail em que nos encaminhou com as imagens do flagrante, ainda desabafa em relação ao abastecimento no bairro Parque Aliança, onde mora. Ele diz: vivemos assim, tem dia que tem dia que não tem, e assim vai. Já se passaram 10 anos de reclamações, discussões e até justiça. E por meio de nota, a Sabesp informou que houve extravasamento devido a um defeito na válvula de nível do reservatório de São Roque durante operações de manobra no sistema, o qual foi solucionado. A Sabesp informou ainda que o problema será resolvido definitivamente com a interligação do novo reservatório, que está previsto para o dia 17 de dezembro. Essa ação deve contribuir para eliminar os problemas no Parque Aliança. Mais pessoas foram ouvidas hoje pelo Ministério Público de Sorocaba pelo suposto envolvimento em fraudes nas licitações do SAI da cidade. Os depoimentos começaram pela manhã e duraram o dia inteiro. Foram abordados detalhes sobre contratos entre as empresas supostamente envolvidas no esquema de fraude de licitações e o SAI de Sorocaba. Segundo o promotor responsável pelo caso, foram esclarecidas dúvidas sobre o corte e a religação de água, o uso de veículos e o número de funcionários contratados pela empresa terceirizada Alsan para a prestação de serviços ao SAI. Foram oitivas bastante satisfatórias para esclarecimento de vários aspectos. José Carlos Tavares de Almeida, suspeito de ter recebido propina, foi diretor administrativo e financeiro do SAI entre maio e dezembro de 2008. A investigação aponta evidências no sentido de que ele recebia vantagem indevida por parte oriunda lá da Alsan. A Operação Águas Claras, realizada pela Delegacia Antissequestro e pelo Ministério Público, começou no mês passado, quando foi descoberto suposto esquema de fraudes em licitações do SAI. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e depois prorrogada, mas todos os suspeitos estão em liberdade. De acordo com o Ministério Público, as suspeitas são de que empresas combinavam entre elas as vencedoras e os termos de licitações de departamentos de água e esgoto de cidades de 7 estados do país, entre elas Sorocaba.
O departamento jurídico do SAI sugeriu uma nova licitação, mas a diretoria administrativa desistiu da mudança e a empresa Alsan continuou com a prestação de serviços. E amanhã mais 3 pessoas devem ser ouvidas, entre elas o atual diretor do SAI de Sorocaba, Geraldo Caiubi. A empresa terceirizada pela Santa Casa de Sorocaba, que contratou o falso médico, pertence a 2 médicos e não funciona no endereço cadastrado na Junta Comercial e da Receita Federal. Veja na reportagem produzida por Mariel Marte e feita por Nolan Robertos e Eduardo Bartels. Para a Junta Comercial do Estado de São Paulo e para a Receita Federal, a empresa Pronto Med Sorocaba Atendimento Médico funcionaria neste endereço, na rua Morvan Dias de Figueiredo, no bairro Santa Rosália. Mas no local está montado um escritório de advocacia e de segurança, o que confirma esta funcionária. Escritório de advocacia e o work system terceirizado, que é de segurança. Nada a ver com medicina. Nada a ver com medicina. Correspondências para a empresa médica chegam com frequência, mas nesses 3 anos no local, ninguém recebe as cartas. Nós chegamos até aqui depois que a delegada que cuida do caso do falso médico da Santa Casa de Sorocaba nos disse que a empresa terceirizada que teria contratado o suposto profissional prestaria serviços também à Santa Casa de Piedade. Lá, a direção nos informou o nome da empresa. A Pronto Med teria sido criada de acordo com o site da Receita Federal em dezembro de 2010, na cidade de Salto de Pirapora. Em março de 2011, teria se mudado para Sorocaba. O curioso é que o escritório de advocacia funciona no local desde setembro de 2009. Prova disso é o contrato de locação. Na internet foi possível pesquisar os nomes dos donos da empresa Pronto Med e aparecem Djalma Antônio Romero Cardoso e Paulo Sérgio Romero. Os 2 são médicos, como consta no cadastro do Conselho Regional de Medicina. Por telefone, tentamos contato para ouvir os proprietários da empresa terceirizada que teria contratado Fernando Henrique Guerreiro, que se passava por médico e foi preso há 4 dias. Na clínica de Paulo Sérgio Romero, a atendente confirma que ele seria o dono da empresa. É o Dr. Paulo e o Dr. Djalma. Eles são donos da Promed. São os 2. E onde um presta serviço lá na Casa de Piedade. Certo. E onde que funciona essa empresa? Oi? Onde que funciona a empresa? Eu não sei. Então a gente não consegue falar com ele hoje, é isso? Hoje na clínica ele não vem, ele já encerrou a agenda dele. Que horas vocês fecham aí? Porque o jornal vai ao ar às... Oi? O jornal vai ao ar às 7 horas. Você acha que não consegue falar com ele até lá para tentar uma resposta com ele? Tudo bem, vou tentar ver de novo. Eu mandei mensagem, me respondeu? Nós entramos em contato com a Santa Casa de Piedade para tentar conversar com o Dr. Djalma. A gente está fazendo uma reportagem que diz que a gente tem dados aqui que ele seria sócio dessa Pronto Med, que é uma empresa que contratou médicos falsos. E a gente vai botar essa reportagem no ar e a gente queria o lado dele também, a versão dele, né? Saber então, o que ele tem para dizer sobre isso. Ele estava atendendo até agora à tarde, depois ele já saiu, porque agora tem outros médicos. Mas aí amanhã, a partir das 7h30, 8 horas, ele está aqui. E ninguém tem o contato dele pra gente tentar falar com ele? Eu sou só assim, recepcionista, só eu e o médico tá atendendo, só e a enfermagem. Nossa, mas se precisar dele, vocês não conseguem falar com ele? É complicado, né? Assim que soubemos da inexistência física da empresa, procuramos a Santa Casa de Sorocaba, que teria contrato com a empresa médica. O provedor José Antônio Faziabem se esquiva do problema. Quem está respondendo é o Dr. Newton. Newton Tomil é o diretor administrativo de relacionamento com o cliente que durante a semana falou com a imprensa sobre o falso médico. Nós tentamos falar com ele por telefone e não conseguimos. Esta mensagem não me permitiu visualizar o seu número. Por favor, deixar o recado e o número para o qual devo retornar. Nós ligamos mais vezes para o administrador de relacionamento com o cliente da Santa Casa de Sorocaba, Newton Tomil, e o celular novamente só deu caixa postal. Um caminhão carregado de cal tombou na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Segundo os bombeiros, o motorista perdeu o controle na curva. A cabine onde estava o caminhoneiro e o assistente ficou destruída. Os 2 homens foram levados para a Santa Casa da cidade. Uma faixa da rodovia ficou interditada por 1 hora. As vítimas passam bem.
Um ônibus atingiu um ponto de ônibus no bairro Campolim, em Sorocaba. Segundo os bombeiros, 3 pessoas que estavam no ponto tiveram ferimentos leves e foram levadas para hospitais da cidade. A assessoria de imprensa da URBS informou que acompanha e aguarda o parecer da Polícia Técnica. A empresa responsável pelo ponto de ônibus também foi notificada. A comissão processante da Câmara de Sorocaba ouviu hoje o vereador afastado Emílio Rubi. Ele é investigado por improbidade administrativa. A acusação é de que ele ficaria com parte dos salários dos assessores. O vereador afirmou que nunca houve o chamado mensalinho. Rubi disse ainda que um dos funcionários fazia uso indevido dos equipamentos do gabinete. E como tinha outro emprego, o vereador rebaixou o funcionário, o que o desagradou. Rubi quis exonerá-lo e foi ameaçado por 2 homens que, se isso acontecesse, seria denunciado ao Ministério Público. Agora, os novos nomes citados no caso também serão ouvidos pela comissão. Faltam poucos dias para o Natal e a grande parte dos consumidores se apressa para garantir os presentes mais desejados para este fim de ano. O que você gostaria de ganhar de presente de Natal? Eu gostaria de ganhar um sapato. Sapato, bolsa. Eu gostaria de ganhar uma bicicleta. Mas esses presentes são minoria, viu? O que o pessoal quer mesmo é... um videogame. Uma pesquisa encomendada por uma fabricante de pilhas mostrou que dos presentes preferidos entre crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, 8 são eletrônicos. Mas não são só crianças, não. Essa loja, em dezembro, fatura até 4 vezes mais do que os outros meses do ano. Um dos motivos é a venda dos aparelhos para os marmanjos. Os pais também jogam, né? E o filho acaba já jogando desde pequeno e chega o final de ano, ele quer de Natal, ou ele quer jogo, ou ele quer um videogame novo, quer um portátil novo. Outros eletrônicos que são líderes de vendas no Natal são os tablets e os smartphones. Afinal, tem de tudo neles. MP3, Bluetooth, Wi-Fi, Android. A venda de aparelhos quase dobrou em um ano, de acordo com a IDC. Passou de 4,8 milhões em 2010 para 9 milhões no ano passado. Sem dúvida, um baita presente de Natal. Várias funções, né? Tem para pôr música, ouvir rádio também, né? Fotos. Isso daí. São vários presentes em um só. Com certeza. Seu Wilson também gostou da ideia de dar de presente um aparelho celular. Ficou encantado com a TV digital na palma da mão. Mas sabe para quem ele vai dar o presentão? Esse é um presente para mim, meu. E o Noticidade de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.